Vamos esclarecer agora para as pessoas o que está por trás de todo esse golpe, que não é só da 123 Importados. Vamos. Bom, esses golpistas aí, eu queria o nome deles todos, por favor, pega a ficha para mim. O Felipe Inocêncio, Maíra da Silva, né? Vamos mostrar o Felipe Inocêncio, tá vendo? Vocês estão vendo ele entrando aí na delegacia? Olha só, o pessoal saindo... Esse é o Nerivaldo, né? Do Camburão, esse é o Nerivaldo. Isso, da Paulista. Te encontrou na Paulista lá. Dá uma pausa aí, por favor. Aí, esse é o Nerivaldo. Esse daqui não, esse é o Felipe. Felipe Inocêncio. Queria que você desse uma pausa lá para mostrar. O Felipe é o primeiro que entra. Esse aí. Esse é o Montanha. Esse é o Montanha. Aí desce o Felipe, aí desce o Nerivaldo. Nerivaldo é o da Paulista. Eu queria que vocês se desse para frisar a imagem dele. Esse é o que discute comigo. Esse aqui é o que discute comigo lá na Paulista, dizendo que não aceitava que nós fizéssemos uma gravação e que ele não autorizava as imagens dele. Esse é o cara. Esse é o cara que estava lá atrás conversando com a gente, dizendo que era tudo certinho, que ele não sabia de nada, que ele não sabia como é que estavam sendo emitidas as notas fiscais, né? Que dizia que eles tinham uma parceria com a B2W, que é as Americanas, e essa parceria nunca existiu, diga-se de passagem. Eles estavam comprando à vista os televisores, né, para uma quantidade de 1.000 consumidores, né? Por que isso? Como é que se faz? Como é que se dá o golpe? O golpe começa assim, eu tenho que dar credibilidade pro que eu estou fazendo. Então, se eu estou vendendo televisores a metade do preço, eu preciso entregar uma primeira leva para que todos acreditem. Aí, esses consumidores, né, gravam vídeos, colocam nas redes sociais, a pedido, inclusive, da quadrilha. E, olha, recebi, que bacana, pela metade do preço, etc e tal. Outros acreditam e começam a comprar, né? Com a publicidade sendo veiculada pelas emissoras de televisão, e aí muita gente começa a comprar. Poxa, se ele recebeu, se ele está falando nas redes sociais, se ele está falando no site da 123 Importados, eles vão cumprir comigo. Só que os prazos que eles estavam dando eram de até 90 dias. Bom, vocês estão o pagamento é à vista, você não parcela. Exatamente. É à vista. Pagamento em boleto à vista, ou seja, na verdade não é à vista, é antecipado, Sim. porque à vista seria na entrega do produto. Quando o produto chega, exatamente. Né? E muitas pessoas que tinham sonhos de ter na sua casa, né, televisores de 50 polegadas, acreditando naquela história, porque viam outras pessoas falando, viam as publicidades na televisão, então acreditavam no que estava acontecendo. E aí começavam a comprar no boleto e pagavam antecipado, e a conta foi crescendo, a conta deles foi crescendo, e eles anunciando e o negócio crescendo, e nós aqui do outro lado, o tempo todo falando, olha gente, não compra, é golpe, eles vão dar o golpe, Como é que você explica alguém comprando um televisor por R$ 2.500, vendendo por R$ 1.250? Ou comprando por R$ 1.500 e vendendo pela metade do preço? Como é que a pessoa, quem que quer sair por aí tomando um prejuízo de 50%? Era tudo golpe. Aí a B2W, que é as Americanas.com, disse, olha, para mim, no telefone, olha, não tem parceria nenhuma com eles, estão comprando televisores, vocês já chamaram a atenção da gente, a gente entrou no sistema e viu, nós não vamos vender mais. Aí pararam de vender. Aí acabou, né, aquela história de enganar. O que eles faziam? Quando eles batiam de frente com uma autoridade, um delegado de polícia que tivesse comprado alguma coisa, um promotor, um juiz, né, alguém que fosse uma pessoa conhecida, né? Uma certa influência, né? Tivesse uma influência, um influencer, né? Um YouTube, enfim, uma pessoa que tivesse conhecimento, eles corriam para entregar para esse pessoal, porque esse pessoal ficava quieto e não dava sequência. Abafava o caso, né? Exatamente, abafava o caso. E aí eles poderiam fazer novas vítimas, exatamente, as pessoas não serem alertadas. E aí eles achavam que, né, mostrando um escritório na Paulista pra gente, que abrindo um outro escritório na Zona Leste, ou seja, um depósito que não tinha absolutamente nada, como vocês puderam ver, que a gente ia acreditar na história deles. Não, a gente estava o tempo todo investigando. Só que a gente não podia vir a público aqui e contar o que estava fazendo, porque atrapalharia o trabalho da polícia.
né? Então nós ficamos esperando o desenrolar da história e investigando, o tempo todo investigando para chegar onde a gente chegou. Então, quem está por trás dessa história? Esse daqui? Nerivaldo. É o Nerivaldo. Esse está preso. Aí nós temos... Põe a foto do Felipe Inocêncio agora. Vamos mostrar o Felipe Inocêncio. Esse é o Felipe Inocêncio. Esse daqui... Que é o marido da mulher que bate boca com você. Exatamente. Esse é o Felipe Inocêncio. É na casa dele que nós fomos. É na casa desse cidadão, né? Ele que está como proprietário da 123 Importados. Né? E eu dizia que ele era um laranja. Por que eu dizia que ele era um laranja? Ele estava no meio da quadrilha? Estava. Mas ele recebia trocado, só para ter a empresa no nome dele, não tinha nada a perder. Né? Ele já tinha tido condenações anteriores, etc e tal, então para ele estava tudo bem. Né? A esposa dele disse pra gente no telefone que ele tinha 2 amigos, tem um ainda que vai ser preso, vocês aguardem que tem mais desenrolar dessa história, tem mais gente que vai ser presa. Mas enfim, aí ele, né, sendo usado, por quem que ele estava sendo usado? Vou contar para vocês. Ele estava sendo usado pelo Henrique Casale e a mulher dele, a Maíra Massambani. Vou mostrar o casal. Esse aqui, ó. Esse daqui, esse casal aí, tá vendo? Esse casal que vocês estão vendo são os que manipularam, que armaram, que fizeram todo o golpe. Mas não é só esse golpe que a gente está falando aqui, não. Inclusive, eles estão aqui, olha, com a Folha Regional, que é um jornal que ele se diz proprietário, que a gente também não sabe qual é essa história que a gente está levantando. Ele diz que tem um jornal no interior do Paraná que cobre 15 cidades. Até veja quais são as cidades pra gente que esse jornal cobre, que ele se põe como proprietário nas redes sociais. Esse casal aqui, esse casal é... Maíra. O José Henrique Casale e a Maíra Massambani. Esses dois aqui que vocês estão vendo, eles que arquitetaram tudo, mas sozinhos? São só os dois que arquitetaram? Não, tem mais gente. Tem mais um casal que está foragido. Vamos mostrar outro casal aqui. Quem olha esse casal aqui acha que eles são do bem, né? Não é só esse golpe. Sabe que golpe eles deram antes? Antes eles deram o golpe da Onmundi, otelevisores.com.br. Venderam milhares de televisores, não entregaram para ninguém. Depois eles viram que a empresa estava já queimada, aí eles criaram outro golpe. E esse casal aqui, né? Esse casal. Agora aqui, o segundo casal. Esse é o segundo casal. Esse é o segundo casal. Esse segundo casal... Que é o Roberto Terzário e a Adriana Vieira. Ou seja, esse é o segundo casal envolvido em outros golpes, é isso? Esses são os, digamos assim, aqueles que manipularam tudo, que começaram todos os golpes, etc e tal. Fugiram para onde? Para os Estados Unidos. Olha aí. Tem mais fotos? Tem, vamos mostrar. Presente, olha só. Ó, carro de luxo. Carro de luxo, olha só. Ferrari. Sabe de quem é esse dinheiro? Esse dinheiro é de quem investiu na Onmundi, que investiu na outra empresa deles, né, investimentosbitcoin.com, que investiu na HP Auto Center e que investiu na aquela empresa, falta uma. Eletro? A Neon Eletro. Neon Eletro. Neon Eletro. A Neon Eletro. O dinheiro desse pessoal, você que pagou o televisor na Neon Eletro também, eles usaram as emissões de televisão, usaram artistas para fazer publicidade dessa Neon Eletro. Só para vocês terem uma ideia, esse casal aqui, esses dois casais, esses dois casais é que estão por trás de tudo isso. Esse casal aqui nos Estados Unidos. Roberto e Adriana. O Roberto e Adriana. Roberto Casale e Adriana, né? Esses dois nos Estados Unidos e os outros dois vão voltar nos outros dois aqui no Brasil. Esses daqui fugiram para os Estados Unidos, não vão pegar a gente nos Estados Unidos. Esses dois aqui, a Maíra e José Henrique Casale, aqui. Esses dois aqui no Brasil. E aqui o Roberto Terzário e a Adriana Vieira. O que esses dois aqui fizeram com o dinheiro de vocês? Compraram essa casa que eu vou mostrar para vocês aí, que é onde a polícia chega, lá em Jaú, num condomínio em Jaú,
a polícia chega e entra na casa. Vamos mostrar o trecho da polícia entrando na casa para vocês verem que mansão. 3 milhões de reais com dinheiro de quem? Com dinheiro seu, que comprou da 1, 2, 3 importados. Essa é a casa. Essa é a casa. Essa é a casa. Essa é a casa. Toda fechada, a parte da frente. Exatamente. Você não tem visão do que acontece lá dentro. É. Quando você entra, é uma casa. Olha só a área de lazer, hein? Olha você tem piscina essa é a cercada. Casa. É. Uma casa. Uma mansão, é como vocês estão vendo exatamente. Aí. Né? Tem toda a estrutura, churrasqueira. Tudo planejado. Planejado, etc e tal. Essa área... Enquanto 3 milhões de reais. Sofriam em casa e choravam, eles faziam festas, churrasco. Exatamente. Aproveitavam. Aproveitando a vida nessa casa maravilhosa, em que a polícia chega de madrugada, por volta de 5 horas da manhã. Olha só a vida deles. Né? Por volta de 5 da manhã, aí tá aí o pessoal todo já dentro da casa, já estavam detidos pela polícia. E aí você tem aí, detidos pela polícia, aqui em São Paulo, preso o Felipe Inocêncio, que o coitado do Felipe Inocêncio nem participava dessa vida de milionário aí. Ele vivia naquela casinha ali na zona leste da cidade de São Paulo. Dividindo, né? Deram um carrinho para ele, pagavam dinheiro para ele e ele era usado como laranja. Enquanto aí nessa casa... É o cara que emprestou o nome, né? No popularzão dizendo, emprestou o nome para poder abrir a empresa. Enquanto nessa casa aí tava a Maíra Massambani e o marido dela, o José Henrique Casale, que são sócios do casal que está nos Estados Unidos. Roberto Terzário e Adriana Vieira. Olha só a casa que eles estavam vivendo. 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, essa casa aí, todo o dinheiro, eles já pagaram a parte da casa, tinham pago por volta de 1 milhão e 800, estavam pagando o resto. Essa casa aí tem que ser devolvida para os antigos proprietários, tá certo? Os antigos proprietários, né? Que, por sinal, não tem nada a ver com essa história toda, acabaram sendo conduzidos para a delegacia. Nem vou falar o nome deles, porque eles não têm nada a ver com essa história. Mas são importantes para a investigação. Mas sabe o que aconteceu? Quando eles venderam a casa, ficou a internet aí na casa no nome do casal que vendeu a casa. E aí, os bandidos usavam a internet com o nome... Na hora que a polícia começou a investigar, né, viu, poxa, quem é essa pessoa que tem essa internet? Tal pessoa. Aí levaram para a delegacia também, né? Mas eles só venderam a casa. Venderam, eles têm que pegar essa casa de volta, devolver o dinheiro, essa conta tem que ir para a justiça, né, para uma conta judicial, para que a gente possa, né, através de uma ação civil pública, junto com o Ministério Público, né, fazer a devolução para aqueles que pagaram pelos seus televisores, aí que já estão relacionados. Olha aí. Por isso que é importante, né, Celso, quem foi lesado, fazer um boletim de ocorrência, procurar a polícia. Exatamente. Todos aqueles que foram lesados têm que fazer um boletim de ocorrência, não importa em que estado, para juntar essa documentação, né? Junto ao boletim de ocorrência, você precisa dos comprovantes de pagamento para mostrar que você foi vítima. Olha aí. Jaguar. Olha que carro. R$500 mil. R$500 mil de reais. R$500 mil de reais. É fácil, né? Para quem está pegando o dinheiro das pessoas, né? Antecipadamente prometendo entrega e não vai entregar, como não entregou nas outras empresas, né? É fácil. Tá aqui, ó, os casais. Então, aí, como é que está a história? Esses Record Internacional. Aqui, Record Internacional. Muita audiência a gente tem, né, nos Estados Unidos, nós temos em países não só da América Latina, mas também de outros continentes. Então é o seguinte, esse é o casal que está com prisão decretada aqui no Brasil. Roberto Terzário e Adriana Prisão Vieira. decretada aqui no Brasil. Exatamente. Certo? Os dois vivem vida de rei, né? E foram comparsas deste outro casal aqui, que resolveu ficar aqui no Brasil, esse vivendo vida de rei aqui no Brasil, aqueles vivendo vida de reis lá nos Estados Unidos, né? Mas se juntaram e eles começaram lá atrás, como eu disse para vocês, com o grupo Omundi, né? otelevisores.com.br, depois a Neon Eletro, depois a Investimentos Bitcoin. Tem muita gente, investimento em Bitcoins. Muita gente que foi lesada também. Por favor, essas pessoas que foram lesadas nessa empresa têm que entrar em contato com a gente para acrescentar aos inquéritos policiais que foram instaurados essas vítimas também, porque é o mesmo pessoal.
É o mesmo grupo, são as mesmas pessoas, né? E HP, que foi o último golpe que eles estavam preparando, já na cidade de Jaú. A gente tem imagens, inclusive, da polícia apreendendo os pneus lá na HP. A gente consegue mostrar, Zé Mataro? A gente consegue trazer aqui? Vocês vão ver o seguinte. Aqui, eles já estavam dando outro golpe. Olha aqui, ó. Olha a polícia aqui. HP Auto Center. Isso daí é o seguinte, é uma empresa que eles abriram vendendo pneus abaixo do preço de custo também, já fazendo publicidade, só que eles precisavam, né, mostrar que a coisa era séria. Então eles compraram muitos pneus, né, montaram esse Auto Center que vocês estão vendo aí na cidade de Jaú, né, a polícia está carregando os pneus, apreendendo todos os pneus, montaram esse Auto Center, já estavam incomodando os revendedores de pneus na região e na cidade, porque eles estavam vendendo a preço barato, mas não iam entregar. Já não estavam entregando, eles estavam vendendo para fora do estado, recebendo dinheiro. Seria mais um golpe quando a polícia chegou e fez a apreensão, como vocês estão vendo aí, de todos esses pneus, né, que era mais um golpe. Quer dizer, eles saem de um, entram no outro e vão usando laranjas. Vão morrer com 100 anos fazendo isso. Vão morrer com 100 anos. Abre uma, aplica golpe, deu ruim, descobriram, fecha. Vamos abrir outra. Pois é. E nunca, pelo que eu percebi, não é sempre o mesmo ramo, a mesma linha, né? Eles mudam, né? Pneu, outra hora isso, então, outra hora aquilo. Cada hora é um negócio, né? E aí eles vão dando golpe achando assim, estelionato é uma coisa boba, a gente vai preso, nossos advogados vão lá, tiram a gente da cadeia, resolve o problema, então a gente põe no nome de um, põe no nome do outro, etc e tal. Só que aí tem uma organização criminosa. E por organização criminosa, não tem essa conversa não, de ficar achando que vai ser só imputado o crime de estelionato, né? Eles se organizaram para praticar o crime. E aí a pena fica pesada. E graças a Deus, né? Tanto o Ministério Público de São Paulo quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo estão mantendo eles presos. Tem que manter presos, porque eles são mal à sociedade. Se soltar, eles já criam outro golpe. E assim vão passando e vivendo vida, né, de milionário. Então, é golpe em cima de golpe. Não tem que dar mole para essas pessoas. Vocês não têm ideia. Eu acredito que, bom, a gente sabe, pelo movimento da conta bancária, só nesta empresa 123 Importados, né, transitou dos 22 milhões de reais. Agora, quanto transitou, né, de dinheiro nas outras empresas, por exemplo, o investimento Bitcoin.com, que é uma empresa que muita gente, você sabe, comprar uma moeda digital virtual, é caríssimo, né? Virtual é caríssima. E quanto que essas pessoas já perderam nesses investimentos? É isso que a Patrulha do Consumidor, junto com a Justiça, com a Polícia, com o Ministério Público, né, tá atrás para levantar todos os recursos que esses casais, né, angariaram tomando das pessoas, dando golpe nas pessoas. Então, quem foi preso? Foi o Felipe Inocêncio, foi a Maria Massambani, foi o José Aguinaldo, o Wanderson, o José Henrique Casale, o Nerivaldo, que foi aquele que discutiu comigo. Esses estão presos. E quem está foragido? O Roberto Terçário e a Adriana Vieira. Esses daqui. Então, se vocês souberem do paradeiro deles, conta pra gente. Record Internacional. Tá aqui, ó. Os dois nos Estados Unidos. Dá para jogar o nome na Interpol? Dá para jogar, sim, com certeza absoluta. Nós estamos tomando todas as providências para que nós cheguemos a esse casal aqui também. Que aí eles podem ser presos pela polícia americana. Agora, roda um pouquinho as imagens da vida que eles levam lá, dos carros que eles postam nas redes sociais, né, do que eles demonstram ser como empresários bem-sucedidos. Olha aí. Só coisa cara, olha aí. Lamborghini, 3 milhões e meio. Olha só, passeando pela Disney. Olha aí. Olha aí, olha o presente, olha o presente. Aquela Evoque, olha o presente que a Adriana Vieira ganhou. Olha aí. É assim que eles vivem, com carros e com vida de milionários. Olha, estão visitando, isso é o México ali. Olha aí, aqui é a Avenida Paulista, em São Paulo. Ali do lado do mar. Olha aí, esse é o Roberto Terçário e a Adriana Vieira, olha só.
Que vida maravilhosa, dando golpe nas pessoas, tomando dinheiro das pessoas. Olha, e é o seguinte, Celso, após a prisão, né, da quadrilha, muitos consumidores entraram em contato com a patrulha do consumidor, né, Celso? Porque as pessoas querem saber o seguinte, tá, e agora? O Celso desmascarou todo mundo, pessoas foram presas, viram que se tratava de golpe, que o Celso estava certo desde o primeiro momento, né? E eles tentando colocar a sua credibilidade em dúvida. Pois é, e aí, para você ver... Não, fizeram aqui aquele dia. Para você ver o resultado chamando final. De mentiroso, de uma série de outras coisas. E o resultado final tá aí. Quem é justo, você entendeu? Né? A vida é justa com ela. E a vida sempre foi justa com você porque você é justo. E agora é o seguinte, as pessoas querem saber daqui para frente. O que vai acontecer? E essas pessoas que perderam dinheiro? É o que a gente vai ver agora. Vamos ver. Eu estou acompanhando as reportagens na Patrulha do Consumidor e eu gostaria de saber como eu poderia proceder para ter o ressarcimento desse valor da minha compra. Qual o procedimento que a gente deve fazer? Como é que a gente vai ficar, né, após a prisão dos donos do 123 importados? E agora, com o BO pronto, eu gostaria de saber como que vai ficar para que esse dinheiro seja ressarcido não só para mim, mas para todas as pessoas que foram lesadas pela 123 importados. Como que vai funcionar para eu ter um reembolso do valor que eu comprei? Agora que foi presa a quadrilha, eu quero saber o que vai acontecer com o meu dinheiro, se eu realmente vou receber ele. E agora eu descobri que a quadrilha foi presa, eu gostaria de saber como que vai funcionar esse ressarcimento do valor. Quando podemos ser ressarcidos desse valor, Celso? Está nos fazendo muita falta esse dinheiro. Tiramos de um lugar que nem tínhamos. Meu Deus do céu, como pudemos cair no golpe? Agora eu descobri que a quadrilha foi presa e realmente era fraude. Então eu gostaria de saber quando e se é possível, tá havendo um estorno do valor, né, da TV que nunca chegou para mim. Nós não vamos ficar no prejuízo, né? Então, Celso Russomano, será que iremos receber o nosso dinheiro? Então, Celso Russomano. Pois é, essa é uma história que tem que ser muito bem explicada para quem está nos assistindo e para quem investiu o seu dinheiro na 123 Importados. Seguinte, a polícia está buscando todos esses bens para que, no caso dos veículos, dos bens móveis, né, eles possam ser transformados em dinheiro e serem depositados numa conta, né, uma conta judicial para onde vai... Tudo isso vai para leilão depois, né? Vai para leilão. E aí o dinheiro arrematado, o dinheiro final... vai para uma conta judicial. Sim. Né? Assim como o valor que já foi bloqueado. Né? A delegacia especializada, né, em direito do consumidor, eles conseguiram bloqueio, que eu estimo por volta, a gente está esperando chegar os extratos, a polícia está esperando chegar os extratos, por volta de 1,5 milhão, mais 1.800.000 mais ou menos que tem que devolver da casa, daí mais 3.200.000, mais os carros, mais esses pneus, mais moedas virtuais que eventualmente nós consigamos trazer de volta. Isso vai tudo para uma conta judicial, aí nós vamos entrar com uma ação civil pública, né, para identificar as pessoas que foram lesadas e pedir ao judiciário que libere o valor das pessoas, né? Agora, tenha em mente o seguinte, o universo de pessoas é muito grande. Se transitou 22 milhões de reais por essas contas bancárias, tenham certeza também que eu não sei se vai pagar todo mundo, porque muito foi gasto durante esse caminho, né? Gastaram no dia a dia deles, pagando uma série de coisas, inclusive essa vida luxuosa, né? Pagando, sabe lá quem para fazer o golpe, publicidade, uma série de outras coisas. Então nós temos que trazer tudo de volta, né, para essa conta judicial e, com o passar do tempo, identificar todos aqueles que fizeram boletins de ocorrência, que reclamaram, que pediram devolução, que vão juntar os pagamentos para que a gente identifique o universo e a justiça libere esse valor para as pessoas que estiverem nesse universo conhecido por nós. Nós não conhecemos o universo, né? Talvez agora com os computadores apreendidos pela polícia, possa se fazer um levantamento, né? Se é que eles têm um cadastro de fato das pessoas, se é que eles têm, né, o pagamento, porque
quando a gente ia atrás para tentar trazer o dinheiro de volta, eles não tinham absolutamente informação nenhuma. Eles sabiam que as pessoas depositavam na conta, mas não sabia quem depositou, quem deixou de depositar. Eles não tinham controle de nada. Então, a gente não conhece o universo de pessoas que pagaram e não receberam. A gente precisa conhecer. As notas que saíam também, tudo no nome dos 2, 3 importados. E as notas... Não tem nome de nenhum comprador. Exatamente. A gente não sabe quem recebeu os televisores, porque aqueles que receberam em nome da 1, 2, 3 importados. Não receberam, a gente só sabe que receberam os endereços para onde foram remetidos esses televisores, mas a gente não sabe exatamente quem recebeu. Todo esse trabalho tem que ser desenvolvido judicialmente para que a gente possa identificar quem está lesado e não recebeu absolutamente nada, né? E olha só que interessante, quem recebeu, fala, poxa, Celso, eu recebi, eu estou bem. Você recebeu um produto no valor em dobro do que você pagou. Mas eu não tenho culpa disso, é verdade, você não tem. Mas esse televisor, metade dele é de outro consumidor. Olha só a confusão. Então, quem recebeu o televisor não quer dizer que porque recebeu, está tranquilo. Recebeu o dobro do valor que pagou. Porque não existe televisor a esse preço que eles vendiam. Então, para desenrolar tudo isso, para fazer com que as pessoas recebam esses valores de volta, nós vamos precisar de tempo e a Justiça e o Ministério Público têm que colaborar com a gente, porque senão vai ficar impossível isso.